pelo Fluminense, logo no início da gestão do Mário Bittencourt. Exatamente. O Flamengo ofereceu 12 milhões de euros por 70%, 75% dos direitos do Pedro. Pois bem, o Fluminense, naquela oportunidade, não aceitou o negócio, né? E negociou a seguir o Pedro para a Fiorentina por 11 milhões de euros. Muito bem, Pedro chegou lá na metade do ano, ainda não conseguiu se firmar. O Grêmio mostrou interesse pelo jogador e o Flamengo também. E a informação que chega agora é a seguinte: o Flamengo avançou muito para ter o Pedro por empréstimo de 1 ano. A proposta do Grêmio também é interessante, mas o que se fala nos bastidores é que a vontade do jogador está pesando nessa situação. O Pedro tem um interesse de jogar no Flamengo e estar no Flamengo. Então a negociação caminha para que Pedro venha para o Flamengo por empréstimo de 1 ano. Lembrando que é um pedido aí do Jorge Jesus de ter um jogador com a característica do Pedro. Então o Pedro, revelado pelo Fluminense, que o Flamengo tentou contratar diretamente ao Fluminense e na época não foi possível, agora alguns meses depois pode estar chegando ao Flamengo. Tem uma fumacinha de Gabriel Barbosa não ficar com a chegada do Pedro? Nesse momento, Gabriel Barbosa não está. Então, não está. Mas por isso que eu botei O Gabigol fumacinha, não está, não está. Eu acho porque que a chegada do nesse Pedro... momento não está. Mas eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra. Porque, assim, podem ficar os dois. Eles vão o Flamengo vai tentar contratar o Gabriel. Aí nós vamos voltar para aquela discussão que não é o Pedro, é o Michael. A discussão volta a ser o Michael. Sim. Porque se eu tenho o Gabriel e o Bruno Henrique, se tiver Gabriel e Bruno Henrique, se eu tenho o Pedro, que é o reserva do Gabriel, e aí eu tenho Michael, Vitinho, Pedro Rocha e De Arrascaeta, aí você começa a ter uma quantidade de jogadores trazer o Pedro, que não vão jogar. E ainda que você tenha o elenco mais poderoso do Brasil, em teoria, é aquilo que aconteceu com o Palmeiras no ano passado. Você começa a ter uma necessidade de administrar as vaidades de quem não joga também. Especialmente num time que não vai ter rodízio. A gente sabe que o Palmeiras de 2018, que foi campeão com o Banguzinho, deu mais certo do que o Palmeiras de 2019, que muita gente ficava do lado de fora. Sim. Não é que tenha tido crises enormes, saindo na pancada e tudo mais. Não foi isso. Mas quando você tem 11 que jogam sempre, você tem 11 que não jogam nunca. Lembrando que o Flamengo terá um calendário puxado no ano que vem, né? Inclusive com algumas competições agregadas aí, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil, que é apenas um jogo, dia 16 de fevereiro, e o detalhe da Copa América. Entre junho e julho, o Brasileirão não vai parar e por 10 rodadas, jogadores convocados não participarão do Campeonato Brasileiro. Isso também é um ponto importante nessa observação. Nós temos aí já pronto, meu amigo Micheletti, daqui a pouco o BAP vai falar aqui, hein? No Expediente Futebol, dentro de instantes. O BAP, dentro de instantes, vai conversar conosco ao vivo aqui no Expediente Futebol, ele que tem sido tão falado nesses últimos dias aí na imprensa e também pela torcida do Flamengo. O Edmundo estava com a gente, estávamos conversando, e olha, um possível time reserva do Flamengo para 2020, com algumas certezas e algumas interrogações. Vamos ver como pode ser o time reserva do Flamengo? César, certo. Orejuela, interrogação. Tuller, Gustavo Henrique e René estão lá. Thiago Maia, interrogação, mas muito perto de ser jogador do Flamengo, mas é interrogação. Diego, Pedro Rocha, Vitinho, Michael e Pedro, a dupla de ataque, ainda uma interrogação. Mas o Flamengo pode ter aí esse time como reserva, são 4 interrogações ali. Olha aí, Edmundo. Olha o time que o Flamengo pode ter. Você ter alternativas no banco de reserva é sempre melhor do que você não ter, né? Mas será que o Jorge Jesus vai manter o foco de não poupar ninguém? E aí você
eu estou sendo repetitivo, mas confiança e ritmo de jogo é importante. Eu fiquei 5 dias aqui com o recesso do Réveillon. Voltei na segunda-feira e estava com dificuldade de lembrar nomes. Estava sem ritmo de jogo. Estava sem ritmo. E acontece com o jogador também. E aí, dependendo da característica, do estilo de jogo, isso pode ser ainda acentuado. E aí o desânimo, né? Enfim, tem uma série de coisas. Agora, esse time aí... Bota aí na tela aí, Mercador. Esse time aí, se botar uma outra camisa com a estrutura física que o Flamengo tem, com o Maracanã lotado, vai chegar. Vai disputar com o Flamengo número 1. Com o Flamengo número 1, rapaz. Vai disputar com o Flamengo número 1. É um grande time. Aí é trabalho da diretoria. A diretoria tem que fazer o que ela está fazendo. Correndo atrás dos melhores jogadores para compor um elenco. E depois é o treinador que vai escalar os melhores. Não necessariamente todos esses aí serão reservas o ano inteiro. Sim. Talvez alguns aproveitem bem a oportunidade e passem para o time titular. Alguns deles, aí eu vou falar do René, do Vitinho, já tiveram essa oportunidade e não se tornaram titulares. Sim. Né? Mas outros aí, Pedro Rocha pode arrebentar, Orejuela pode arrebentar, Gustavo Henrique, que é um zagueiraço, né? Pode, numa eventualidade, Thiago Maia, se vier, pode... Thiago Maia é espetacular. Se ele repetir com a camisa do Flamengo, que jogou com a camisa do Santos, certeza vai dar trabalho, né, pro Ilharão. Porque muitos comentários no ano passado, e com razão, diga-se de passagem, é que quando o Flamengo perdia uma boa parte da sua equipe principal, havia uma diferença muito grande. Com esse time aí sendo confirmado, eu tenho a impressão de que esse problema acaba, né? Ou pelo menos diminui muito, né? É impossível você ter 2 times do mesmíssimo nível. Mas uma coisa importante, nisso que o Edmundo falou, né? Será que o Jorge Jesus vai manter essa ideia de não poupar? Eu acho que ele vai ser obrigado a mudar um pouco isso. Sim. Vamos lembrar, a partir do momento, no final do ano passado, que o Flamengo passou a ter jogos do Campeonato Brasileiro quarta e domingo, ele foi obrigado a mexer no time. Ele foi obrigado. E por que ele não mexeu durante um tempo? Porque o Flamengo tinha sido eliminado da Copa do Brasil. E ele teve meios de semana livres. E nisso ele conseguiu ir equilibrando o time sem precisar trocar jogadores. Quando apertou jogo, não foi nem opção dele. Começa a ter lesão, começa a ter jogador convocado, começa a ter suspensão e ele teve que mexer. Em algumas partidas o Flamengo entrou bem mexido em campo. E esse ano, vamos lá, Supercopa do Brasil, é o primeiro grande jogo. Recopa Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro em meio à Copa América. Em caso de seguir, né? Libertadores, segunda fase, Copa do Brasil, brasileiro apertando o calendário. É muito jogo, talvez mais do que o Flamengo teve ano passado. Rapaz, está na linha conosco agora e a gente vai querer saber